eu vou tratar de um assunto que eu sei que é polêmico. Alguns adoram, outros detestam, e eu vou dar aqui a minha opinião. Eu vou falar sobre o famoso recap, a troca de capacitores de um aparelho de som, principalmente os aparelhos mais antigos, os chamados vintage. Será que realmente melhora o som? Será que realmente corrige algum defeito? Existe algum critério? Então eu vou explicar aqui o que é o tal do recap e depois eu vou dar a minha opinião. Antes de eu falar sobre o recap propriamente dito, eu preciso explicar rapidamente, sem entrar em muitos termos técnicos, o que é um capacitor. O capacitor é um dos muitos tipos de componente eletrônico que se pode usar num aparelho de som, seja ele um amplificador, um tape deck, um sintonizador, ou o que for. Todos eles possuem vários tipos de componente, por exemplo, transistores, circuitos integrados, capacitores, resistores, potenciômetros, chaves e muitos outros tipos. O capacitor é um deles. O que é o capacitor? Qual é a função dele? Falando assim, rapidamente, o capacitor é uma maneira de você armazenar energia e depois devolver essa energia de volta para o circuito. Mais ou menos, ele funciona como as baterias de carro, de automóveis. São duas placas que recebem energia. Uma placa vai acumular energia positiva e a outra vai acumular energia negativa. Essa acumulação, quando você alimenta uma lâmpada ou qualquer outro dispositivo, vai fazer circular uma corrente ali. É muito parecido com as baterias de carro. Só qual é a diferença? As baterias de carro, elas demoram para carregar e demoram para descarregar. Ao passo que um capacitor, ele se carrega rapidamente, mas também descarrega rapidamente. E é isso que vai dar exatamente o valor da chamada capacitância. É a capacidade que o capacitor tem de se carregar e descarregar. Qual a capacidade de energia que ele consegue armazenar para depois devolver para o circuito. Ele pode ter várias funções no circuito. Por exemplo, ele pode ter a função de estabilizar uma tensão. A fonte de alimentação, por exemplo, do amplificador, quando dá aquele grave forte, a fonte tende a diminuir a tensão e oscilar o som. Isso gera distorções, gera som ruim. Então, a capacitor das fontes, por exemplo, dos amplificadores, tem a função de estabilizar a função. Então, quando a tensão está normal, ele guarda energia. Quando vem uma demanda mais forte, um grave, por exemplo, ele devolve essa energia para o circuito e não sobrecarrega a fonte. Essa é uma função. Outra função dos capacitores, muito usada nos amplificadores e nos aparelhos de som, é fazer uma filtragem seletiva. Então, por exemplo, um capacitor de baixo valor, de baixa capacitância, ele vai deixar passar por ele mais facilmente os tons agudos e vai reter os sons graves. Então ele funciona como se fosse uma resistência, mas uma resistência seletiva, que passa mais os agudos do que os graves. Isso é muito comum, por exemplo, nos capacitores dos tweeters que tem nas caixas de som. A função do capacitor é justamente deixar passar os agudos e reter os graves. Outra função muito usada nos circuitos é separar estágios. Por exemplo, entre o pré-amplificador e o amplificador, precisa existir um capacitor ali que vai separar os circuitos e só vai deixar passar os sinais que são som. Tudo que for sinal de corrente contínua, por exemplo, que vem da fonte, vai ser bloqueado nos capacitores. Porque o capacitor não deixa passar corrente contínua através dele, somente corrente alternada. Então a função do capacitor vai variar de como ele está inserido no circuito e do valor do capacitor. Mas não se preocupe, isso não é necessário você compreender isso para entender o recap. Mais importante do que isso é você entender quais são os tipos de capacitor que existem. Vamos examinar esse detalhe.
Existem muitos tipos de capacitor. Isso vai depender da voltagem que eles trabalham, da capacitância que você precisa alcançar, do ambiente de trabalho, por exemplo, um ambiente mais úmido, um ambiente mais seco, a temperatura, enfim, existem muitas especificações para um capacitor. Agora, o que muda mesmo, assim, principalmente, é o material isolante. Então, normalmente os capacitores são separados pelo tipo de isolante. Eu selecionei aqui alguns tipos, dentre os muitos que existem. Esses são os mais comuns aí nos aparelhos de som, principalmente os aparelhos de som antigos, porque os aparelhos novos já usam outro tipo de componente que é miniatura. São os chamados SMD. Nos equipamentos vintage, assim vamos dizer, dos anos 80 para trás, não existia essa tecnologia SMD, ou então não era usada em larga escala. Então o que a gente vai encontrar mesmo nos aparelhos vintage são esses tipos aqui. Os mais comentados quando se fala em recap são os capacitores do tipo eletrolítico, que são esses dois aqui. Então os eletrolíticos geralmente têm duas perninhas. E dentre todos os capacitores são os únicos que têm polaridade. Então a polaridade vem indicada aqui. Então esse aqui, por exemplo, é o terminal negativo. Em outros, ele vem indicado com uma pequena reentrância aqui do lado positivo. Esse aqui, no caso, é um capacitor para montagem em placa, que os terminais estão do mesmo lado. Esses aqui são os capacitores com os contatos axiais. Então cada um é de um lado. Mas o funcionamento é o mesmo, só muda a posição dos terminais. Existe também uma variação dos capacitores eletrolíticos que são os bipolares, que são usados nas caixas de som, nos divisores de frequência. Então nos capacitores bipolares eles vêm escrito aqui que é bipolar e eles não têm a posição. Tanto faz se ligar o negativo e positivo aqui quanto aqui, ele é indiferente. Esses aqui no caso são todos capacitores comuns que têm polaridade. Então, relembrando, os capacitores eletrolíticos são os únicos que têm polaridade. Inclusive existem capacitores bem grandes, usados nas fontes de alimentação e aparelhos que demandam muita potência. Os capacitores de tântalo são esses aqui. Eles têm a mesma função dos capacitores eletrolíticos, só que eles são mais modernos e, portanto, são menores. Mas o funcionamento é o mesmo. Os mais comuns nos aparelhos de som antigos são os capacitores de poliéster, que são esses aqui. Lembrando que poliéster é um material isolante. Tá? Agora, a capa externa, alguns são de cerâmica, como esse aqui. Outros são de um tipo de resina, como esse aqui. Esse aqui também é um tipo de pintura de resina. Esse aqui é um tipo de cerâmica. Mas por dentro todos eles são de poliéster, que é um plástico. Também variam a maneira como é indicado o valor. Então esse aqui, por exemplo, vem indicado o valor nele. Certo? Esse aqui também vem indicado o valor. Agora os outros são com código de cores. Então você tem que ver o código de cores para saber o valor deles. Então, só para relembrar então, esses aqui são os eletrolíticos, tântalo. Esses aqui todos são de poliéster. E existem uns capacitores mais antigos que são os de cerâmica. Dentro de cerâmica o mais comum é esse aqui, o tipo disco. Também vem indicado o valor do corpo do componente. E geralmente isso aqui são para valores menores. Tem também os capacitores cerâmicos com esse outro encapsulamento aqui. E existe um outro tipo que era muito usado nos aparelhos antigos, que é o isolamento de papel, que é esse aqui. Eles são interessantes para aparelhos de som porque eles são estáveis, o valor deles
muda pouco assim com a temperatura e com o tempo. Então eles eram muito usados. Hoje, atualmente está praticamente em extinção esse aqui, substituído pelos capacitores de poliéster. De maneira geral, o que você vai encontrar nos aparelhos de som são esses tipos de capacitores aqui. Como você viu, existem muitos tipos de capacitor. Na realidade, existem muito mais tipos do que eu comentei aqui. Eu fiz aí apenas um apanhado geral para você começar a entender a questão de capacitores. Então, eu tenho reparado que muita gente, quando fala em recap, pensa apenas nos capacitores do tipo eletrolítico, que são aqueles capacitores grandes que ficam nas fontes de alimentação. Mas existem muitos outros tipos de eletrolítico e muitos outros tipos de capacitor. Então, quando se fala em recap, muita gente não tem muita ideia do trabalho que isso dá, do tempo que é gasto. Para ilustrar essa questão do tempo que se gasta, eu aproveitei que eu estava fazendo uma manutenção num receiver Polivox e comecei a marcar os tempos que eu estava gastando para trocar os capacitores apenas da primeira parte do sintonizador de FM. Então, só para fazer aí um apanhado geral, eu peguei aí coisa de 9, 10 capacitores e fui marcando o tempo que se gastava. Acompanhe aí pelo vídeo e depois veja o resumo do tempo que gastei. Eu estou fazendo um recap aqui no sintonizador desse receiver Polivox 4080. Está com problema de sintonia, então eu estou trocando alguns capacitores. Essa parte que está limpa aqui é onde eu retirei alguns capacitores. E para fazer um serviço mais organizado, eu fui marcando aqui os capacitores que eu tirei, o valor que está no esquema e o quanto eu estou medindo. Então aqui já foram tirados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacitores e mais 2 filtros cerâmicos, que são esses aqui. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 componentes. Exatamente. Eu ainda não coloquei, mas só para marcar o tempo, eu comecei a fazer esse serviço aqui, era 10 para 5. E agora já são 10 para 6. 10 para 6 agora. Então, 1 hora para tirar esses componentes e fazer a limpeza ali na placa. Agora vamos ver quanto eu vou demorar para colocar de volta. Agora são 20 para 7. Eu vou ter que parar o serviço, porque está faltando 2 capacitores, que eu não tenho estoque. Então, vou ter que comprar os capacitores e depois voltar aqui no serviço. Já fui comprar as peças e agora vamos começar a colocar. Vamos ver que horas são. Por coincidência, 10 para meio-dia. 10 para meio-dia. Vamos ver. Terminei de colocar as peças novas. Agora são meio-dia e 15. Então, para trocar 5 mais 4, 9 peças. Então, nesse caso, demorou aproximadamente 10 minutos para trocar cada peça. Isso sem contar o tempo que você precisa para comprar as peças, se você não tiver em estoque na oficina. Também não está contando o tempo que você gasta para localizar a peça na placa. Mas enfim, alguns aparelhos podem demorar menos, outros podem demorar mais, mas eu sei por experiência que o tempo é em torno de 6 a 10 minutos. Computando aí também o tempo que você gasta para conferir o que você fez. Porque o correto é você colocar 1 ou 2 peças e testar. Porque se você trocar, por exemplo, 40, 50, 100 peças sem testar o aparelho e depois der algum defeito,
vai ficar muito difícil você saber onde foi que você errou. Então o correto é você trocar em uma, duas peças e testar. Depois troca mais uma das peças e testa novamente. Porque se houve algum erro na montagem da peça, na soldagem, ou às vezes defeito na placa, você vai saber imediatamente. Então você sabe que é ali o problema. Então você não deixa avançar. Bom, qualquer aparelho de som vintage tem aí por baixo 200, 300, 400, 500 capacitores de todos os tipos. Porque não adianta você falar em trocar somente os capacitores eletrolíticos. Se você vai trocar, você tem que trocar todos. Agora, digamos que você tenha que trocar os capacitores só de um estágio. Por exemplo, só do pré-amplificador. Então, facilmente vai ter ali uns 100 capacitores. Se você gastar 10 minutos em cada um, nós estamos falando de aproximadamente 16 horas de trabalho, ou seja, 2 dias de trabalho para trocar os capacitores de um estágio, por exemplo, no pré-amplificador ou no amplificador. Se for para trocar todos os capacitores, estamos falando aí facilmente de uma semana de serviço. Eu sei que vai ter colegas que falam, nossa, mas eu faço em muito menos tempo que isso. Olha, se você faz, parabéns, porque eu não consigo fazer. E outra coisa, se você corre com esse serviço, você tem pressa de fazer rapidamente, a chance de você tornar o aparelho não operacional ou de aparecer algum defeito que não tinha antes aumenta muito. Que se você não vai fazendo o serviço e conferindo, você está correndo um sério risco e o aparelho também. O recap é uma ferramenta que se pode usar, com certeza. Mas ela tem que ser usada com critério, com ponderação. Outra coisa, não pense que você vai fazer recap no aparelho e vai resolver todos os problemas dele, porque isso não é verdade. O problema que você está notando pode ser em outro lugar. Pior ainda, você fazer recap no aparelho que está funcionando. Então, nesse caso, se o aparelho está funcionando, qual é o procedimento correto, ao meu ver? Você testar o aparelho. Ele tem que sair de acordo com o esperado em todos os testes. Por exemplo, resposta de frequência, potência, se for um amplificador. No caso de um sintonizador, tem que estar pegando todas as estações, o estéreo tem que estar acendendo, o multi tem que estar funcionando. Enfim, você vai testar todas as funções do aparelho. Se estiver tudo funcionando, não há por que você fazer recap. Agora, se você está notando algum problema, algum defeito no aparelho, aí é diferente. Então, qual é a recomendação? Você identificar qual é o problema e ir no setor do aparelho que pode estar causando aquele problema e inspecionar os capacitores. Agora, você inspecionar capacitores com ele montado na placa é muito inconclusivo. Então, você tem que tirar o capacitor da placa para poder testar. Ora, se você teve o trabalho de tirar e vai recolocar, então nesse caso, você pode optar por colocar capacitores novos. Aí eu acho que está tudo em ordem, porque você está em busca de uma solução para um problema. E não trocando alguma coisa achando que vai melhorar o som, porque não vai. Ah, mas quer dizer então que o recap não melhora o som? Depende. Qual é o objetivo que você tem numa manutenção? É fazer o aparelho funcionar como deve ser. Em geral, é na especificação da fábrica. Dificilmente a gente vai conseguir mexer num aparelho e deixar ele melhor do que era. Isso já é uma coisa da base da experimentação. Pode dar certo, pode não dar. Mas em geral, não. Em geral, a função de uma oficina de manutenção é deixar o aparelho funcionando de acordo com a especificação dele. Só isso. Então, nesse caso, sim, você pode partir para um recap, mas um recap parcial, uma coisa trabalhada, estudada, não simplesmente trocar porque você acha que vai melhorar o som. Então, o que acontece muitas vezes é o seguinte, às vezes você tem um amplificador ou um tape deck
que já está com vários problemas. Pode ser causado por capacitor, sim. Nesse caso, quando você faz a troca dos capacitores em algum determinado local, você pode fazer com que ele volte a funcionar como tem que ser. Então não é que o som melhorou, o som deixou de estar ruim. Ele estava com o som ruim e voltou a ter o som bom que ele tinha quando era novo. Então a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Outro aspecto a ser levado em conta é o custo do serviço. É um serviço que não fica barato. Fica caro, porque são muitos dias de trabalho do técnico. E sempre avisando que você está correndo o risco de estragar aquele aparelho. Eu já contei aqui vários casos de aparelhos que vieram para cá com defeitos que foram causados por recap. Agora, para o técnico, é bom fazer recap? Eu não acredito. Quando alguém me procura dizendo assim, olha, tem um aparelho para fazer recap, você faz? A resposta é não, eu não faço. Eu conserto aparelhos. Se eu chegar à conclusão que tem que fazer recap em algum trecho, alguma parte, aí tudo bem, eu vou fazer um recap naquela parte. Mas recap é assim, eu vou tirar os capacitores, examinar. E vou chegar à conclusão, troca ou não troca? Normalmente a gente troca, porque já teve o trabalho de tirar. E capacitores são peças relativamente baratas. Então a gente já troca. Mas não é assim. Eu não faço recap. Se a pessoa trouxer um aparelho, faz um recap para mim. Não, eu não faço. Porque é um serviço demorado, que vai me atrasar todo o serviço na oficina e em busca de um fantasma, em busca de corrigir alguma coisa que eu nem sei se existe. Ou está procurando corrigir um problema que eu não sei qual é, não sei se existe. Então como é que eu vou fazer para verificar se o problema foi resolvido? Então a ordem das coisas é assim. Um aparelho tem um determinado defeito. Você vai examinar, vai constatar o defeito na aparelhagem ou escutando. Muito bem, apareceu o defeito. Isso pode ser capacitor? Pode. Se for capacitor, em que estágio? Ah, é na fonte, é no pré-amplificador, é no amplificador. Tudo bem. Vamos então examinar esse setor. Trocar o que for possível, trocar o que for necessário e só. Corrigiu o problema? Perfeito. Não corrigiu? Vamos examinar qual outro estágio que pode ser. Então, eu sou adepto, assim, do recap seletivo, não do recap geral e restrito. A troca dos capacitores em um aparelho, o chamado recap, é uma ferramenta, é um procedimento que se pode adotar para melhorar a performance de um aparelho ou até mesmo para consertar um aparelho. Mas deve ser aplicado com critério. É a mesma coisa que um remédio. Um remédio serve para curar determinada doença, determinado sintoma. Mas se você errar na dose, ele pode deixar o paciente pior do que ele estava. O recap é a mesma coisa, é como se fosse um remédio. Ele tem sua utilidade, mas tem que ser usado dentro da prescrição e quando necessário. Então, a princípio, eu não sou contra nem a favor do recap. Eu acho que é uma ferramenta como qualquer outra, é como uma chave de fenda, é como um martelo. Então a gente tem que usar quando for necessário. Agora, existe muita confusão também sobre o recap, porque para muitas pessoas recap significa trocar todos os capacitores, principalmente os eletrolíticos. Isso, a princípio, eu sou contra. Eu acho que não tem necessidade, a não ser que você pegue um aparelho em que estatisticamente você descubra que realmente a maior parte dos capacitores estão ruins. Bom, aí não tem muito jeito. Ou você condena o aparelho como um todo, ou você investe o que for preciso para fazer o recap e tentar recuperar aquele aparelho. Mas falando assim em termos financeiros, normalmente não vale a pena você fazer recap. Recap no sentido total. Vale a pena você fazer como eu estava fazendo nesse receiver Polyvox que eu mostrei.
Eu estou tentando achar um defeito específico. Então existem casos e casos. O que eu sou contra é pregar o recap como se fosse a solução universal. Não, o aparelho é antigo, precisa fazer recap. Não, não é bem assim. E frisando novamente, tudo isso que eu estou falando aqui é minha opinião, para a minha situação, para a minha oficina. Agora, cada um sabe de si.